Olá, dia 26 de setembro de 2022 e você está no Previdência em 10 minutos. Hoje nós vamos tratar de temas referentes aos segurados especiais, aos entendimentos que a Justiça tem encaminhado, principalmente em atenção aos segurados especiais, ou seja, ao trabalhador rural, ao pescador artesanal, esse pessoal que tem muita dificuldade de reunir documentação, de se organizar, né, em termos da prova material. Vamos falar também um pouquinho sobre o pente fino, né? Essa operação do INSS que tem o objetivo de rever benefícios por incapacidade que estão em manutenção no INSS. Mas é bastante importante a gente se ater, então, à questão do pente fino. Quem são aqueles segurados que não irão cair no pente fino? Quem está livre dessa ameaça, vamos dizer assim, do pente fino, da reavaliação do pente fino. Vamos começar falando sobre o entendimento bastante interessante do TRF1, né, aqui da nossa primeira região. Eles entenderam que é possível a proposição de uma nova ação previdenciária caso o autor consiga mais provas para obter o benefício. O que aconteceu? Esse posicionamento ocorreu num recurso do INSS que apelou da sentença anterior que julgou improcedente o pedido da parte autora, reconhecendo, então, a ausência do direito. No entanto, a vice-presidente da Corte, a desembargadora Ângela Catão, considerou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação voltada para a concessão de benefício previdenciário para o trabalhador rural, e aí especificamente para o trabalhador rural, ela pode sim ser reproposta diante das novas provas, né? Novos elementos que a parte tenha, então, conseguido amealhar para provar o seu direito. O que é muito comum. A gente sabe que o trabalhador rural ele tem uma extrema dificuldade de conseguir juntar provas materiais. E a legislação, ela fala na exigência, na necessidade de um início de prova material. Então, havendo início de prova material, conforme a gente vai verificar na notícia posterior, pode-se, então, utilizar-se de outros meios de prova, isso na justiça, né? Além de uma extensão, na verdade, dos documentos que são considerados como prova quando a gente vai para o âmbito judicial. Mas ainda assim, pode ser que na primeira propositura, no primeiro momento, a pessoa não tenha conseguido juntar sequer esse início de prova material. E aí, posteriormente ao julgamento da ação, ele consegue juntar essas provas ou juntar ou ter uma boa testemunha, né, uma prova testemunhal. E aí, sim, nesse caso, ele pode repropor a ação. Como a maioria das vezes, esses processos de segurado especial tramitam, inclusive, no âmbito do juizado especial, não havia que se falar, então, em rescisória. O que entendeu aqui o tribunal da primeira região é que você pode repropor, você pode propor nova ação se você efetivamente tiver novas provas. A magistrada, né, da Corte Especial ainda destacou que, conforme o tema 629 do STJ, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo do CPC, implica a carência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento de mérito e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação, caso reúna tais elementos necessários para esta iniciativa. Então, por esse ponto, o tribunal entendeu que é sim possível repropor uma ação quando houve inicialmente uma exclusão sem o julgamento de mérito, né? Para que possa se reanalisar com base nessas novas provas. Ainda falando sobre o segurado especial, é importante que a gente fale um pouquinho aqui sobre essa possibilidade de se alargar
as provas, né? Então, a prova testemunhal, ela pode e deve ser complementar, né? Ela pode complementar a prova material na aposentadoria por idade, né, do segurado especial. O que acontece é que no âmbito do INSS, sobretudo agora, nesse novo momento, em que não há mais a entrevista, em que o processo administrativo tramita todo de forma virtual, a prova testemunhal, através de justificação administrativa, deixou de ser feita no âmbito do INSS. E aí, então, mais uma vez, a Justiça reafirma essa possibilidade, né, de você alargar os seus meios de prova, já que a prova testemunhal é um meio de prova admitido em direito. Mas não podemos nos esquecer que, no caso da aposentadoria, mesmo do segurado especial, a legislação exige o início de prova material. Algum documento, como a gente gosta de dizer, precisa ter algum papel, né? Alguma coisa escrita ali para a gente poder, então, complementar com a prova testemunhal. Ainda cabe lembrar que a jurisprudência do STJ já deixou claro que os documentos a serem apresentados, esse início de prova material, ele extrapola aquela lista que está contida no artigo 106 da 8.213. Então, para além daqueles documentos que estão ali citados, ou seja, essa lista é uma lista meramente exemplificativa quando a gente vai para o âmbito da justiça. Então, na justiça, você pode usar todos os meios de prova em direito admitidos. E não seria diferente com esse início de prova material. Exige-se o início de prova material, mas ele não está restrito ao artigo 106 da 8.213, podendo, então, ser ali mais ampliado, né, para que você possa ter este benefício concedido. E, por fim, vamos falar um pouquinho do pente fino. O que é o pente fino, afinal de contas? É essa revisão que o INSS tem aí perpetrado já, vem desde 2016, né? A cada ano vem sendo editadas novas listas de benefícios que estão sendo ali reavaliados. Quem vai ter o seu benefício reavaliado? Todos aqueles que estão em gozo de benefício de auxílio-doença por mais de 2 anos sem perícia. Todos aqueles que têm 2 anos sem perícia podem ser convocados. Afinal de contas, isso é uma previsão legal. Essa previsão já está na lei há muito tempo, muito antes de 2016, muito antes da MP que gerou o pente fino, bem como da lei que ela foi transformada, né? Que é a Lei 13.457 de 2017. Pois bem, mas existem exceções para alguns segurados que não serão mais convocados para esta reavaliação. Quem são esses segurados que não são mais convocados para esta reavaliação? Pois bem, nós temos aqueles que estão aposentados por invalidez e têm mais de 60 anos, independente se homem ou mulher. Todo segurado aposentado por invalidez, ao completar 60 anos, ele não pode mais ser convocado pelo INSS para que ele faça essa reavaliação. Então, até completar 60 anos, mesmo aposentado por invalidez, você vai ser convocado a cada 2 anos, conforme a legislação prevê, para ter uma reavaliação médica. Mas, se você já completou 60 anos, não foi convocado, não pode mais ser convocado. E ainda, aquelas pessoas que têm 55 anos de idade e recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. Então, você pode ter recebido auxílio-doença, depois foi transformado em aposentadoria por invalidez, e você já tem 55 anos de idade. Quando você junta o período dos 2 benefícios, ultrapassa os 15 anos, você também não será mais submetido a essa perícia de reavaliação. Então, estão fora do pente fino essas 2 categorias de segurado. Porém, temos que lembrar que se você recebe auxílio-doença, ou seja, o chamado atualmente benefício
de auxílio por incapacidade temporária e possui mais de 60 anos, você pode ser, sim, convocado para uma reavaliação, se você recebe este benefício há menos de 15 anos, tá? A exceção para o auxílio-doença se dá somente aos 55 anos de idade e em tendo mais de 15 anos em benefício. Precisa estar 15 anos recebendo este benefício ininterruptamente. Então, se você possui mais de 60 anos, mas o seu benefício é o auxílio temporário, o antigo auxílio-doença, infelizmente, sim, você poderá vir a ser convocado para ser reavaliado, para fazer uma perícia de reavaliação médica, tá? Então, esse esclarecimento eu acho que é muito importante para a população, porque todos os segurados que estão em gozo de benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez têm ficado muito ansiosos, muito tensos, aguardando anualmente essa lista, né, de novos benefícios que estão sendo revistos, e isso tem sido cíclico desde 2016. Nós já temos aí mais de 5 anos, né, nessa dinâmica do pente fino, e de fato causa muita ansiedade para os nossos segurados, né? Então, esses são os nossos esclarecimentos de hoje, o nosso bate-papo, e até a próxima semana.